Olá, meu nome é Luísa, bem-vindos novamente ao canal Papo Louco. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas psicóticos na psiquiatria. Geralmente, quando a gente fala de psicose na psiquiatria, a gente está falando sobre a presença de delírios, que são conteúdos do pensamento que estão fora da realidade, e a gente está falando de alucinações, que pode ser qualquer tipo dos sentidos. Mas, quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, os principais tipos de alucinações que aparecem são as auditivas. Geralmente, alucinações visuais, elas falam mais a favor de algumas patologias neurológicas, mas pode acontecer também. A ideia é que quando a pessoa está com um sintoma psicótico dentro da psiquiatria, dentro de um diagnóstico de transtorno mental, ela está numa situação de gravidade muito grande. Então, a gente entende, até de acordo com a psicanálise, que quando a pessoa tem um sintoma psicótico, já é o último mecanismo de defesa que o corpo usa para poder defender ela do sofrimento da realidade. E aí é essa desconexão com a realidade. Então é muito interessante a gente também relembrar o que a psicanálise traz de psicose como estrutura é diferente do que a psicanálise traz como psicose como mecanismo de defesa. A psicose como mecanismo de defesa é um funcionamento que o pensamento faz com que a pessoa viva fora da realidade, em outro contexto, vindo de dentro do seu psicológico. Mas a psicose como estrutura dita pela psicanálise já é uma coisa diferente, que é uma forma de funcionamento que geralmente a gente tem no nosso início do desenvolvimento, então quando criança. Então a estrutura psicótica, como a gente já falou previamente, em que a pessoa está sempre em busca do prazer, sem tolerar a frustração para construir algo posterior. Uma busca, por exemplo, por um vício, isso acaba sendo um funcionamento psicótico, sem ter uma barreira que impeça que aquele vício seja algo que prejudique, o nosso funcionamento. Então, quando a gente entra numa estrutura neurótica de desenvolvimento, é como se a gente estivesse aprendendo a ter essa barreira, entendendo que nem sempre a gente pode fazer tudo o que a gente quer, porque tem regras, tem limitações. Mas o que a gente veio falar mais hoje aqui é sobre a psicose como sintoma psicótico na psiquiatria. Então, quando a gente fala do fenômeno psicótico, da fenomenologia de um quadro psicótico, a gente está falando da presença de alucinações e delírios que configuram sintomas de gravidade dentro de um transtorno mental. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os diagnósticos e como esses sintomas psicóticos aparecem nos diagnósticos. Lembrando que a base de tudo para aparecer o transtorno mental, para aparecer o sintoma psicótico, é o sofrimento. Então, se a pessoa tem um sofrimento e esse sofrimento não é tratado e ela não tem meios de lidar com esse sofrimento, a pessoa vai cronificando cada vez mais, até chegar a uma gravidade tão grande que tem sintomas psicóticos. Ou esses sintomas psicóticos também podem abrir de forma abrupta, como essa forma do sofrimento se manifestar ser primeiramente através de um surto psicótico. O que é um surto psicótico? É uma agitação combinada com um delírio ou combinada com alucinações, Geralmente a pessoa está com um discurso fora da realidade, tem alucinações auditivas, está falando sozinho e principalmente tem uma agitação psicomotora associada a todos esses sintomas que já são característicos da psicose. Ficou alguma dúvida? Para mais informações, deixe os comentários aqui no vídeo, tá bom? E até a próxima.